Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Seica Saúde. Hoje nós estamos aqui com o nosso SeicaCast, um convidado que também é referência na nossa cidade, só que ele é da referência em cirurgia bucomaxilo, que é o nosso convidado, Dr. Gabriel Tadeu. Seja muito bem-vindo ao nosso SeicaCast, que é um bate-papo descontraído, mas também com embasamento científico. Deixo aqui a palavra para você. Muito obrigado, doutora Marcela. Agradeço o convite, o seu convite, da excelente profissional que é, e da Seica Saúde, para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o assunto da cirurgia bucomaxilofacial. Dr. Gabriel Tadeu, ele é especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial, né? Ele fez residência também em bucomaxilo. Ele cuida aqui dos hospitais, né, da Santa Casa, de todos os hospitais aqui da cidade também. Ele é nosso delegado do CRO. Então, assim, nós vamos fazer um bate-papo bem legal sobre curiosidades da cirurgia bucomaxilo. Seja muito bem-vindo. Agradeço, doutora. Nós vamos falar da primeira questão, que é uma curiosidade de todo mundo, que é uma coisa que você deve fazer muito todos os dias, né? Que é a extração do terceiro molar. Me fala um pouco sobre o terceiro molar, suas indicações, devo extrair ou não? Bom, realmente, dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano da clínica, no meu consultório, o carro-chefe é sim a extração de sisos, né? Sobre remover ou não remover os sisos. A partir do momento que esse dente está na boca, ele encaixa com o seu dente antagonista, que é o dente superior ou inferior, que ele está em função, está em mastigação. Ele não está provocando nenhum tipo de alteração para esse paciente, né? Ele teve espaço para aparecer na boca. Não tem cárie, o paciente não está mordendo bochecha, não tem incômodo nenhum para esse paciente, não tem o porquê a gente remover esse dente da boca dele. Então não são todos os sisos, ou só porque é siso nós temos que removê-los. Agora nós temos indicações de extração. Uma das grandes indicações são os ortodontistas, né? Quando eles fazem o uso, a instalação dos aparelhos nesses pacientes para correção de alterações de posicionamento dentário, de bases ósseas, vem essa indicação solicitando a remoção, porque vai interferir no seu melhor posicionamento dentário. Outras indicações são esses dentes que estão cariados, né, que estão provocando dor nos pacientes, dentes que estão envolvidos em lesões, dentes que estão... É difícil tratamento nessas regiões. Então... Com certeza, porque são áreas de faces, né, muito perigosas para nós dentro da odontologia e de difícil tratamento, né, tendo que ser submetidos a procedimentos de remoção desses sisos. Sim, e como você falou também, a parte de ortodontia, quando ele tem que movimentar a arcada, né, ele tem que criar espaço para movimentação. Com certeza. Então, o terceiro molar é uma primeira saída, né, de ter espaço para poder movimentar. Sim, quando a gente vai submeter um paciente a cirurgias um pouco mais complexas, que tem acontecido muito, que são cirurgias ortognáticas, né, que a gente fazer movimentações de base óssea, esses sisos estão em locais estratégicos onde nós vamos passar a osteotomia para separar aqueles cotos ósseos e fazer o seu reposicionamento. Então eles não podem estar ali. Além de o siso estando profundo naquela região, principalmente sisos inferiores, com traumas que acontecem naquele determinado local, podem provocar fraturas. E isso também é indicação de remoção desses dentes. E muitas vezes a cirurgia de terceiro molar é um pouco banalizada, né? Então eu gostaria que você falasse assim, sobre o ambiente recomendado para poder fazer uma cirurgia de terceiro molar. É qualquer ambiente, o consultório que atende, pode ser feito a cirurgia. Quais as recomendações para você ter uma cirurgia segura? A primeira coisa que nós temos que pensar é com relação à técnica, à habilidade do profissional que vai fazer, que vai executar esse procedimento. Segundo, a gente pensa naquele monte, daquela estrutura, né, de instrumental que ele tem para poder utilizar, e aí sim você pensando no ambiente que você vai trabalhar, né? Então, qualquer consultório não é indicado fazer em qualquer local. Existem, a gente sabe disso, que existem diversos locais nas nossas cidades, aos redores aí, que fazem procedimentos como esse e têm complicações. Então, o que a gente tem que pensar de imediato? Um consultório muito bem montado,
onde ele tenha uma boa iluminação para você conseguir enxergar o que você está fazendo, uma boa aspiração, ou seja, a estrutura tem que estar limpa para você saber o que você está fazendo naquele determinado local. Equipamentos que consigam controlar, monitorar o estado sistêmico do paciente. Então, se formos pensar em ser submetidos a um procedimento de extração de siso, que embora é um procedimento simples, ele tem complicações bastante sérias e severas. Então, para quem vocês forem fazer, onde for fazer esse procedimento, tem que ser um ambiente muito bem cuidado, muito zeloso, com um profissional e ambiente competente. Com certeza, gente. E outra coisa, sobre o terceiro molar, tem riscos na extração? Porque tem vários graus, né, de terceiro molar. Às vezes um terceiro molar simples, como um dente comum, a posicionamento, até em graus assim, de impactação, né, perto de nervos, tudo isso aí. Então me fala sobre os riscos. Tem reversão, muito medo, às vezes o pessoal tem sobre, às vezes, parestesia, né, que é a perda de sensibilidade. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o posicionamento desses sisos, né? Sejam eles superiores ou inferiores. Isso vai nos direcionar também, somando com outros motivos, se esse paciente vai ser operado em consultório, se ele vai ser operado em consultório só com anestesia local, se vai ser sedado, ou se vai ser levado, tem que levá-lo para um hospital para fazer uma cirurgia um pouco mais invasiva, né? Os sisos superiores, quando eles estão muito impactados, muito altos, eles ficam muito próximos ou dentro de uma estrutura que nós temos chamada seio maxilar. E é uma área que a gente tem que ter cautela para não ter uma comunicação disso com a boca. A porção dos sisos inferiores, que é o siso de maior preocupação para todos os pacientes, e acabam nos sendo indicados justamente por trabalhar há muitos anos com a área, que são sisos que ficam muito próximos do nervo alveolar inferior, que é justamente o nervo que dá a sensibilidade ao lábio, né? Ao lábio inferior daquele determinado lado. Esses dentes que estão próximos a essa região, que as suas raízes tocam nessa área, podem provocar alterações sim. Sejam elas com excesso de sangramento, porque onde passa o nervo, passa o feixe vascular também. Então isso pode aumentar e provocar uma hemorragia local. E uma lesão sobre esse nervo pode provocar a parestesia, que é essa dormência labial, que ela normalmente é temporária. Ela pode durar dias, pode durar semanas ou durar meses. E o caso dela ser também permanente, que nunca mais a pessoa voltar a sentir o lábio daquele lado. E o que você indica, assim, caso aconteça, algum tratamento específico, vitamina, medicação? A primeira coisa, a gente pensando em uma possibilidade de uma parestesia, a todos os pacientes que nos procuram, existe essa conversa quando a gente vê numa radiografia que o dente tem uma proximidade com o nervo. A partir daí a gente solicita outro exame mais detalhado para ver como que é esse toque. E isso é exposto para o paciente. Se ele realmente pode ter. Eu não posso afirmar isso para o paciente que vai acontecer nem que não vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Vindo a acontecer a parestesia, o paciente vai nos informar, e é isso, o que é levado em consideração? Quais medicações a gente pensa em fazer, passar para ele? Vitamina B, tem vários medicamentos que a gente pode utilizar para regularizar isso aí, além do uso de laser. O laser tem auxiliado demais os pacientes com essa... Eu não tenho tido casos na clínica, no meu uso no dia a dia, de parestesia, graças a Deus. Mas se a gente tivesse isso chegar a acontecer, a gente sabe como tratar. Eu acho que quando bem indicado, tem que ter um custo-benefício, né? Quando o paciente precisa tirar o terceiro molar, ele tem que estar ciente, como você falou, de todos os riscos. Com certeza. Se ele tem necessidade daquilo, então ele está ciente daqueles riscos, mas assim, podem ser amenizados, como você falou, né? Com uma habilidade, né, um alívio daquela região para diminuir trauma, sim, né? Então, acho que tem as técnicas para que isso realça a importância de um profissional adequado, que tenha preparo para fazer esse tipo de cirurgia, né? E outra coisa também que a gente quer saber de você, por ser uma cirurgia até assim de médio porte a grande, dependendo da localização, você pede alguns exames pré-operatórios, como que é a sua conduta? O que vai me direcionar com relação a exames serem ou não solicitados é o estado geral do paciente.
Então isso vai ser definido praticamente na primeira consulta, onde a gente tem o bate-papo, né, que é como se fosse uma entrevista, que a gente chama de anamnese. Então nessa conversa, nesse bate-papo, ele vai me dizer tudo o que tem a respeito do seu quadro geral de saúde sistêmica. Então a gente não olha simplesmente, eu estou com dor no siso, eu vou olhar o siso. Lógico que o foco é esse, mas a gente atende o paciente de uma forma integrativa, de uma forma integral, né? Então, nesse bate-papo, ele dizendo que está tudo ok, ele não tem problema, alteração nenhuma com relação ao seu quadro geral de saúde, não vejo necessidade de exames, isso não é de minha rotina. Se ele me diz que tem algum tipo de alteração, faz uso de algum tipo de medicamento, dependendo do medicamento, alguns exames são solicitados sim. Sejam eles exames de sangue, como hemograma, coagulograma, dependendo do grau ou do tipo de alteração que ele tem. Por exemplo, paciente que me é encaminhado para remoção de siso pelo endocrinologista com quadro de diabetes descompensada. Então a gente não consegue tratar, o próprio endócrino solicita a avaliação e que isso seja feito em hospital. Então o paciente é levado para o hospital, todos os exames são solicitados e o procedimento é feito em hospital. Outro quadro que a gente pensa com relação à solicitação de exames. Paciente cardiopata com uso de anticoagulantes diversos, onde em determinados momentos eu consigo simplesmente solicitar a avaliação do cardiologista para que ele me repasse a necessidade de remoção e quanto tempo antes e depois remoção e a volta da medicação. Existem outros casos de pacientes com uso de anticoagulante, ele não pode suspender. Sim. Então ele troca por uma medicação com anticoagulante de baixo peso. Isso só é feito em hospital, então nós temos que internar o paciente, substitui a medicação, ele é operado e aí volta a medicação para depois receber alta. Então o que vai me dizer a conduta com relação aos exames que eu vou solicitar vai depender dessa primeira consulta que é essencial. É isso mesmo, gente. E realçando também esse relacionamento, né, do paciente com o médico que faz esse controle, com o profissional. Então, toda cirurgia deve ser planejada, né, multidisciplinar nesse sentido, que é bem interessante. E também fala das outras cirurgias, né, que é pertinente a cirurgia bucomaxilo, a ortognática, que vocês já estão entrando aqui em Catalão também, os planejamentos, os benefícios. Sim. E na realidade, aqui, os pacientes que a gente tinha aqui em Catalão eram direcionados para Goiânia ou para Uberlândia para acabar operando lá. E de 2, 3 anos para cá, a gente tem começado a trazer e manter esses pacientes em Catalão, porque em Catalão nós temos profissionais, nós somos profissionais capacitados e habilitados para trabalhar dessa forma. A cirurgia ortognática é aquela em que proporciona ao paciente uma melhora no seu quadro não só estético, que todo mundo pensa da parte estética, né? Mas o seu quadro funcional principalmente. São aqueles pacientes que têm o queixo jogado mais para frente, né? Que a gente chama de classe 3, tem o paciente que tem o queixinho mais para trás, que é o classe 2, e o que a gente tem operado mais são pacientes que têm o queixo para trás e tem a apneia, tem o ronco. Então, de noite, a gente pede exames de polissonografia para comprovar isso, e o paciente passa um período da noite onde ele tem diminuição desse fluxo de oxigênio ou então a parada do fluxo de oxigênio. Então ele tem hipopneias ou apneias. O exame de polissonografia ele vai me dizer que grau é isso e se há indicação de fazer o procedimento cirúrgico, onde a gente pega o queixo e traz ele para frente. Muitos profissionais falam simplesmente de fazer um avanço só de mento, da ponta do queixo. Mas você fazendo esse avanço, quem trabalha, quem entende, mexe com cirurgia e vê sobre a anatomia, a única coisa que você traz é um pouquinho desses músculos da ponta do queixo para frente. Mas toda a musculatura de pescoço, da parte superioideia que vai estar aqui atrás, que tem que trazer para frente, ela só é jogada para frente quando você avança toda a mandíbula para frente. Você avançando essa mandíbula para frente, você abre o canal da orofaringe, onde a gente consegue fazer toda a respiração, acaba toda a apneia. A cirurgia acaba sendo muito, muito funcional também, tanto que até assim, os convênios médicos, né, tem cobertura quando prova a indicação funcional para o paciente, melhoramento de respiração, né, posicionamento, mastigação. Então, é algo que não é somente estético. Eu acho que funcional até é mais importante, né? As glosas eram
porque a maioria considerava como sendo processo estético. E hoje a gente vê que não é isso. Se a gente consegue comprovar em relatórios para esses convênios que o problema é funcional, se eu tenho um relatório simples desse da polissonografia mostrando que tem alteração, que ele tem uma apneia grave, ali de 64 apneias noite, isso é absurdo. Não tem como o convênio glosar, não tem como o convênio falar que não. Então essa cirurgia a gente consegue sim passar pelos convênios hoje com essa justificativa. Então, pessoal, para vocês saberem dos direitos de vocês, se você tem a indicação, você pode requerer também no seu convênio médico uma cirurgia ortognática, né, esclarecendo todos esses benefícios. E gostaria muito de agradecer, você aqui, está sendo muito engrandecedor para o nosso podcast. Vou deixar aberto a palavra para você complementar algo que você queira mostrar para os nossos telespectadores e deixar também os seus contatos para que eles possam te procurar e se beneficiar também desses tratamentos. Agradeço, doutora Marcela, mais uma vez, agradeço a Seica Saúde, agora a Seica Cast, né, com essa inovação, com esse bate-papo que tanto engrandece a nossa classe aqui da cidade de Catalão e da nossa redondeza aqui dos 17 municípios que a gente presta, né, serviços. Queria dizer para vocês que a cirurgia bucomaxilofacial é uma área linda dentro da odontologia e que vocês, pacientes, não tenham medo de se relacionar ou irem a um cirurgião bucomaxilo só pelo nome de traumatologista. A área da bucomaxilo, ela faz procedimentos de cirurgia oral menor, que são procedimentos mais simples, como extrações simples, né? Até cirurgias mais complexas que a gente envolve aí, traumas de face, né, que a gente toca os hospitais aqui na cidade de Catalão, as cirurgias ortognáticas e biópsias, que é uma área boa dentro da odontologia, que eu gosto muito de trabalhar e a gente acaba sendo referência também dentro da patologia aqui na nossa cidade, né? Hoje nós ficamos dentro de uma clínica chamada GV Saúde, Núcleo Integrativo de Odontologia, né? Quem quiser falar conosco pode acessar o Instagram de Núcleo Integrativo, pode acessar o Instagram de Dr. Gabriel Tadeu Costa. Qualquer dúvida, qualquer necessidade com relação a tudo que nós falamos aqui e o nosso foco principalmente da parte de sisos ou a cirurgia ortognática, a gente está aberto para tentar esclarecer aquilo que tiver ao nosso alcance e trazer a vocês qualquer clareza com relação a essa área da odontologia. Pessoal, gostaram da entrevista? Eu acho que foi muito enriquecedora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. E até um próximo encontro. Tchau! Tchau, tchau. Obrigadão.